Pois é, galera, diante desse desastre que vem ocorrendo lá no Rio Grande do Sul, muitas pessoas e empresários ainda têm dúvidas em relação às doações, em como tratar isso, seja na pessoa física ou pessoa jurídica. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso, então fica aqui com a gente e bora esclarecer todo esse assunto. Fala pessoal, meu nome é Júnior, faço parte do time da ADC Tech e hoje eu quero bater esse papo com você sobre doações para o Rio Grande do Sul. Como você, pessoa física ou você, empresário, deve agir para que você não tenha problemas na hora de enviar todas as suas doações lá para aqueles nossos irmãos que estão realmente precisando. Eu vou dividir esse vídeo em alguns tópicos. Primeiro eu vou falar um pouquinho para a pessoa física, como a pessoa física deve agir. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o ajuste Sinef 9, que foi lançado pelo governo para regulamentar como deve ser enviada as doações, seja por pessoa física ou pessoa jurídica. E por fim, vamos falar como as pessoas jurídicas devem fazer para emitir as suas notas também. Então, para as pessoas físicas, todos aqueles que estão angariando recursos, recebendo recursos para enviar para o Rio Grande do Sul, devem tomar muito cuidado. A primeira coisa que a gente aconselha aqui é que você tenha o registro muito bem documentado do que está entrando e do que está saindo da sua conta. Isso porque todas essas movimentações são acompanhadas seja pela Receita Federal ou também pelos órgãos governamentais dos estados. É isso mesmo. As empresas creditícias, bancos e afins, elas estão obrigadas a transmitir as informações de todas as movimentações que acontecem na sua conta. Isso por meio de uma declaração que chama e-financeira. Essa declaração não serve somente para informar o que acontece na conta das pessoas físicas. Isso também vale para as pessoas jurídicas. Então, tome cuidado você também que é empresário. Então, com essa informação em mãos, a gente tem que ficar consciente que a Receita pode sim questionar toda essa entrada de dinheiro na sua conta, porque primeiro ela não sabe que isso é para doação. Então você, como contribuinte, deve sim fazer esse controle e, caso seja questionado, apresentar isso para a Receita. Pensa comigo agora. Se esse dinheiro está entrando na sua conta, a Receita ou os órgãos governamentais enxergam isso como uma fonte de renda. Pensando agora só na parte federal. Se a Receita Federal observa esses valores entrando na sua conta, ela vai esperar a contrapartida de tudo isso. Ou seja, se isso é considerado como um rendimento e você está recebendo de pessoa física, na teoria deveria sim ser tributado por imposto de renda e previdência social. Já os estados olham isso como uma doação que você recebeu. E se você recebeu um montante de doação num valor maior do que aproximadamente R$90 mil, você está obrigado a fazer o recolhimento do ITCMD. E agora você deve estar perguntando, o que eu tenho que fazer para fugir disso? Olha, não existe ainda, não saiu nenhuma regulamentação de como as pessoas devem agir para não ter a ocorrência desses impostos. Mas você, como uma pessoa prevenida, deve fazer uma planilha de controle de caixa sobre esses valores. Se tiver uma conta só para isso, melhor ainda, porque aí não se confunde com as suas despesas e ganhos mensais. Nessa planilha você deve colocar uma coluna só com as entradas, com os valores que você está recebendo das doações, seja por TED, Pix, boleto, transferência, enfim. Tudo que entrar na sua conta você deve documentar. E do outro lado você vai colocar todas as saídas que estão tendo, todas as despesas, as compras, os envios, para quem você está enviando. Ou seja, se você fez uma transferência para alguma instituição, para alguma pessoa física, é muito interessante que você documente isso, colocando a data da transferência, o valor que você está transferindo e o CPF ou CNPJ dessa pessoa. E se você está fazendo compras e enviando diretamente para o Rio Grande do Sul, guarde os cupons fiscais. Nada de ficar pegando aqueles documentos que não têm validade para a Receita Federal ou para o fisco estadual. Lembrando aqui também que os documentos que são válidos são
notas fiscais, cupons fiscais. Orçamento não é um documento válido, ele não vale para prestação de contas nesse caso. E como você está tratando de doação, o ideal é que não sobre nada na sua conta, né? Se você está angariando recurso, esse recurso deve ser repassado. Então, no final da prestação de contas, deve estar na última linha o valor zero, zerado, ok? Isso tudo que a gente está falando aqui também vale para quem está na ponta recebendo as doações. O governo lá do Rio Grande do Sul ou a Receita Federal ainda não regulamentou como essas pessoas que estão recebendo recurso também devem agir. Então, no caso delas também, dessas pessoas que são os destinatários finais, eles também devem tomar esse cuidado, tá bom? Então, quem está recebendo as doações da primeira ponta, a primeira leva, ou quem está recebendo as doações lá no final e está destinando esses recursos, distribuindo ali para o povo que está precisando, tome certo cuidado. A Receita Federal ou o Estado, eles querem a contrapartida deles, apesar de estarem ajudando. Então, não vamos ter mais essa dor de cabeça, ok? Agora, o segundo ponto. Diante de todo esse blá 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 que estava saindo nas mídias de caminhões parados na barreira, uns falando que é verdade, outros falando que não, a gente aqui, como escritório contábil, recebemos diversos relatos que sim, estavam realmente acontecendo. O fisco resolveu regulamentar isso por meio do ajuste CNF número 9 deste ano de 2024. Neste ajuste CNF, o fisco regulamentou como as empresas ou pessoas físicas devem agir para enviar as doações diretamente ao Rio Grande do Sul. Nesse caso, a gente não está falando de doações em dinheiro, em valor, em sim doações físicas. Água, roupas, alimentos, enfim, tudo que for destinado ao Rio Grande do Sul deve seguir as regras deste ajuste. O que esse ajuste está trazendo para a gente? As empresas que forem fazer a coleta dessas doações estão dispensadas de emitir o documento fiscal próprio para envio dessas mercadorias, ou seja, para transporte dessas mercadorias ao Rio Grande do Sul. Com esse ajuste, as empresas que vão fazer esse transporte devem enviar apenas uma declaração falando que está sendo transportado. Lembrando que, nessa declaração, o destinatário final deve sempre ser o Estado do Rio Grande do Sul ou uma das prefeituras que lá compõem. Lembrando que, um detalhe muito importante aqui, essa declaração vale apenas quando a transportadora está coletando mercadorias de pessoas físicas. Se acontecer da transportadora receber doações de pessoas jurídicas, aí as empresas estão obrigadas a fazer a emissão da nota fiscal de saída dessas mercadorias do seu estoque, utilizando o CFOP 5910 se for uma empresa dentro do estado do Rio Grande do Sul, ou 6910 se for uma empresa de fora do estado do Rio Grande do Sul. Com esses documentos ou com essa declaração, não há motivo de você ser parado nas barreiras estaduais. Mas, caso seja, você deve orientar, conversar com o fiscal e falar para ele desse ajuste. Apesar de todo o esforço, de toda essa movimentação nas mídias sociais, ainda assim existem fiscais que estão mal orientados. Então tome cuidado. Se você é transportador e vai receber essas doações, já leve com você este ajuste, CNF número 9. A gente vai deixar o ajuste aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com a declaração que deve ser preenchida. E por fim, as pessoas jurídicas ou empresas. Existem muitas empresas que estão recebendo doações em dinheiro e em mercadoria para envio ao Rio Grande do Sul. E por fim, existem pessoas jurídicas ou empresas que também estão recepcionando doações para o Rio Grande do Sul, seja em dinheiro ou em mercadoria. Como a gente disse anteriormente, essas empresas também devem fazer um controle muito apurado dos valores que estão entrando em sua conta e dos valores que estão saindo, seguindo os mesmos moldes que a gente falou aqui para as pessoas físicas, fazendo um caixa só para esse fim, para que, caso seja questionado,
você tenha todos os documentos para comprovar que aquilo não foi uma receita para a empresa, que você não estava obrigado a emitir nota sobre aquilo e não corra o risco de sonegação fiscal, ok? Das mercadorias que a empresa está enviando, se forem mercadorias próprias, ela deve fazer a emissão daquelas notas fiscais 5.910, se for uma empresa de dentro do Rio Grande do Sul, ou 6.910 se ela for uma empresa de fora do Rio Grande do Sul. Já se essa mercadoria ela conseguiu por meio de doações, ela vai seguir também a regra da declaração. Essa declaração ela serve para quem é contribuinte ou não. Contribuinte, lembrando, é aquele que tem inscrição estadual, e não contribuintes são aqueles que não têm inscrição estadual, ou seja, um destinatário final, a pessoa física, enfim. Então, pessoal, tomem muito cuidado para evitar dor de cabeça com todo esse esforço que vocês vêm fazendo para ajudar os nossos irmãos lá no Sul. Eles realmente estão precisando e nós precisamos saber o que fazer para que essas doações cheguem realmente nas mãos deles sem termos dor de cabeça com o fisco, com tanta burocracia no meio desse manicômio tributário que a gente vive aqui. Então você que está fazendo um esforço tremendo para angariar recursos, donativos, mercadorias, enfim, para o pessoal lá do Rio Grande do Sul e sabe de alguém que também está fazendo o mesmo esforço, mas não tem essas informações, faz um favor para mim, encaminhe esse vídeo diretamente para essa pessoa. E caso vocês tenham mais alguma dúvida de como emitir essa declaração, de como emitir essa nota fiscal, dá um toque aqui para a gente. A ADC quer muito ajudar e a gente vem ajudando os nossos clientes a fazerem esses documentos e também os nossos amigos que não são empresas, mas também não sabem como fazer o controle de tudo isso para evitar problemas lá na frente. Conta com a gente e bora ajudar o pessoal lá no Sul. Um abraço, até mais.